questão 20, da página 380. Anota aí, questão 20 da página 380. Vem comigo, bora para mais uma questão. Quem já fez a questão 20 é de VOF, tá? Peguei ela de propósito, uma questão aí para a gente praticar. É o seguinte, a figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é exercida uma força igual a 10 newtons. Desprezando o atrito entre os blocos e a superfície, assinale o que for correto. Aí ele te dá a gravidade, a massa do A, a massa do B. Item 1. A aceleração dos corpos vale 2 metros por segundo ao quadrado. Item 2. A força que... Item 4. A força que A exerce em B vale 4 newtons. Considerando que o bloco, que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento do conjunto será ΔX igual a T quadrado. Quem já fez essa questão, manda um opa aí. Quem não fez, não precisa falar nada, só quem fez. Vamos lá? Gente, é uma questão de dinâmica dos blocos, certo? Aqui a gente vai aplicar as leis de Newton, mais precisamente, a segunda e a terceira. Você vai ver a segunda e a terceira lei. Tem aqui dois blocos, A e B. Dois blocos A e B. E aí você vai exercer uma força F no bloco A, beleza? E você sabe o seguinte, os dois blocos entram em movimento, eles serão acelerados, já que não tem aqui uma força de atrito para impedir esse deslizamento, tá? Então, ó, a força F ela é aplicada no bloco A. Quais outras forças são aplicadas no bloco A? Né? Quais são as outras forças que atuam no bloco A? Vem comigo. Então, no bloco A, você tem aqui a força peso. Eu vou chamar esse peso aqui de PA. Você tem a normal, que é uma força de apoio. Todo o corpo apoiado sofre uma força normal, tá? No bloco B, você tem o peso de B e a normal de B, tá? Tá faltando alguma força? A força F, ela empurra o bloco A, concorda? Mas você sabe que o bloco B entra em movimento, porque o bloco A transmite essa força. Eu vou até colocar de outra cor aqui para destacar. Não vai ser a mesma força. A força F, ela atua em A, não atua em B. A força que atua em B é uma força de contato. A força de contato entre A e B, tá? Entre A e B. Eu vou chamar essa força de FAB. É a força de contato entre A e B, De A em B. Mas toda ação gera uma reação. Então, aqui você vai ter uma força no bloco A chamada FBA. Perceba a terceira lei de Newton aqui em prática, ó. São forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, corpos diferentes e mesma natureza. Então, essas duas aqui, ó, consistem num paração e reação, tá? É isso. Ó, o item 1, pronto, coloquei as forças e eu sei o seguinte, que devido a essa força F, teremos uma aceleração. O conjunto será acelerado para a direita. Essa aceleração aqui é muito importante, tá? Guarda ela aí. Vamos resolver o item 1? O que diz o item 1? Olha só. A aceleração dos corpos vale 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, toda vez que o exercício pedir para você a aceleração, unir os blocos. Como assim? Eu vou pegar o bloco A e vou soldar ele no bloco B. Então, você concorda que aqui a gente vai ter dois blocos, sendo considerado como se fosse um só? E aí, gente, junta isso aqui, ó. Você vai ver que a força de contato entre eles some, ela se anula. No final das contas, sobra apenas a força F, Sobra a força F, a normal dos dois blocos e o peso dos dois blocos. Mas o que acontece? No eixo vertical, nós podemos afirmar que a normal anula o peso, porque não tem aceleração
vertical. Só tem aceleração na horizontal. Então, aqui, ó, normal anula com peso. Sobra apenas a força F. E aí você aplica a segunda lei de Newton. Vamos lá? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Quanto vale a força F? Não foi a força que sobrou? Força resultante é isso, é o somatório das forças que ali estão. No caso, só tem a força F. Então, eu posso dizer que a força F é a força resultante. A massa aqui, ó, é a massa do conjunto, ou seja, do bloco A e do bloco B juntos, vezes a aceleração. Bom, é o seguinte, a força F vale 10 newtons, segundo o enunciado. A massa do bloco A vale 2 quilogramas e do bloco B 3 quilogramas. Então, você vai ter aqui um blocão de 5 quilos, né? 2 e 3 dá um blocão de 5, vezes a aceleração. A aceleração, portanto, ao quadrado. Item 1, verdadeiro. Beleza? Item 1, verdadeiro. Item 2. Item 2. Vou pegar aqui no iPad. A força que B exerce em A vale 6 newtons. A força que B exerce em A. Essa força aqui, ó. Mas olha só, concorda comigo que essa força é igual a essa em módulo? Só muda o sentido, né? Porque é um para ação e reação. Então, se eu calculo o módulo desse vetor, vai ser igual o resultado, né, ao módulo desse outro vetor aqui. São forças de mesmo módulo. Então, para descobrir essa força de contato, eu posso descobrir tanto essa quanto essa aqui. Está na mesma, tá? Vamos pegar o bloco B. Por que o bloco B, professor? Porque está mais fácil, só tem uma força nele. Agora analisa só o bloco B. Olha o diagrama de corpo livre aqui, só o bloco B. Aplica a segunda lei de Newton nele. Olha só, a força resultante no bloco B é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. A massa do bloco B, eu sei que vale 3 quilogramas, né? A força resultante em B é o que eu quero descobrir. Essa força de contato aqui que eu vou chamar de F, tá? F é a força F aplicada externamente e aqui F é a força interna entre eles, a força de contato. A massa de B vale 3 quilogramas e a aceleração vale quanto, turma? Cobrimos no primeiro item, vale 2. Então, você tem aqui 3 vezes 2, que dá 6 newtons. Essa é a força de contato entre os blocos, beleza? Então, quer dizer que aqui vale 6 e aqui também? É, mesmo modo. Portanto, a força que B faz em A é de 6 newtons. A força que A faz em B também é de 6 newtons. O F aqui, galera, vale 10 newtons. Beleza? Alguma dúvida, turma? Alguma dúvida? Sempre, Anamel, sempre que for ação e reação, tem o mesmo módulo. O que muda é só o sentido. Uma está para a direita, outra para a esquerda. Então, vamos lá. Sabendo que a força de contato é de 6 newtons, o item 2 é verdadeiro ou falso? O item 2 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O item 3 que é falso. Olha só, o item 3 é falso, porque fala que a força de contato... Item 3 nada, né? Item 4, desculpa. Fala que a força de contato é 4 newtons, e na verdade é 6 newtons. Beleza? Para terminar, item 8. Item 8. O que você tem que fazer? Ó, considerando que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento do conjunto será será igual a ΔX igual a t quadrado. Vixe, turma, o que eu tenho que fazer para descobrir o deslocamento? Bom, pensa comigo. Tá vendo que tem aceleração? E essa aceleração, por sua vez, ela é constante. Concorda que não muda o valor da aceleração? Se a força continuar sendo 10 newtons para sempre, a aceleração continua sendo 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se a aceleração é constante, vem comigo, ó. Se você tem uma força F constante, a aceleração também vai ser constante. A aceleração sendo constante, você tem um movimento uniformemente variado, um move, beleza? Um move. E aí a equação do deslocamento no move é essa aqui, ó, ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre
2. Delta S aqui, o exercício chamou de delta X. Não tem problema. A letra S, X, não importa. O que importa é o significado. A velocidade inicial é nula, porque partiu do repouso. E a aceleração vale quanto? Vale 2. Substitui aqui ó, o A por 2. Então fica 2t quadrado sobre 2. Simplifica esse 2 com esse 2. Item 8. É verdadeiro ou falso? O item 8, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Pronto. Uma boa questão aí para unir. Beleza? Entenderam? Suave, de boa? Vamos fazer mais exercício. Como eu disse, a aula de hoje vai ser intensa pra caramba, tá? Turma, vamos fazer um aqui. 24, 11, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer as questões de forma a abordar o máximo de conteúdo. Tipo a 24. A 24 ela é interessante porque a 24 aborda plano inclinado. Deixa eu ver se tem força de atrito. Não tem força de atrito, né? Aliás, tem sim. Nossa, essa aqui vai ser top para a gente fazer, 24. Eu ia fazer 25, mas a 24 é interessante. Ô, Bruna, tá? Se der tempo, eu faço a 11 com vocês, beleza? Vamos fazer a 24 aqui? A 24, boa. Boa pedida. Professor, se eu colocar aceleração para o lado direito. Ô, Julie, aliás, Ana Mel, né? Ana Mel que fez essa pergunta. Galera, a aceleração, ela sempre vai acompanhar a força resultante. A força resultante aqui está para a direita, né? Olha só. Quem produz essa força resultante é a força F. Não faz sentido você fazer uma força para a direita e a aceleração estar para a esquerda, tá? Ela vai estar junto da força resultante. Elas são bestes. Onde uma vai, a outra vai junto, beleza? Força resultante e aceleração são bestes, ó. Então, esses dois aqui são melhores amigos. Onde uma vai, de boa? Página 381, questão 24. Olha que questão foda. Página 381. Questão 24. Beleza? Vem comigo, turma. Aqui, mistura plano inclinado com polias móveis, com força de atrito. Questão perfeita, né? Perfeita para cair na sua prova, você acertar e seu concorrente não. É o seguinte, vou ler com vocês. Um bloco A de massa 100 kg sobe em movimento retilíneo uniforme. Nossa Senhora. Informação relevante aí para a questão. Movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Que a velocidade é constante. Movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, tá? Anota isso. Um plano inclinado que forma um ângulo de 37 graus com a superfície horizontal. O bloco é puxado por um sistema de roldanas móveis e cordas, todas ideais e coplanares. O sistema mantém as cordas paralelas ao plano inclinado, enquanto é aplicada a força de intensidade F na extremidade livre da corda, conforme suas estacionadas. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano inclinado é 0,5, a intensidade da força F considera a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Pessoal, o que acontece aqui? Você tem, né, um plano inclinado, eu vou te explicar como é que funciona esse plano inclinado. Tem força de atrito. Tá travando, gente? Avisa aí no chat, viu? Internet. Depois você confere aí, beleza? Martinha.
Hoje me deu indireta, falou que o Jairo, que nem prometeu chocolate para ela, já deu, né? E eu prometi 2 chocolates já e não fiz o pagamento. Difícil essa vida, né, Martinha? Pessoal, olha só. Vamos considerar um bloco antes de resolver a questão. Considere um bloco, tá? Que está simplesmente apoiado numa superfície inclinada, tá? Quais são as forças que atuam sobre ele? Não tem corda por enquanto, não tem atrito. Quais são as forças? Eu pego um bloco, coloco ali em cima do plano inclinado, eu vou encontrar peso e normal, tá? Só essas duas, pessoas? Só essas duas. Peso e normal. Beleza? Peso e normal. Só essas duas, por enquanto, tá? A gente vai, né, trabalhar o exercício e tal. Px e Py, boa, Gustavo, são componentes. Componentes de quem? Do peso. Então, ó, os vetores que de fato atuam, as forças que de fato atuam aqui são duas, normal e peso. Px e Py são componentes do peso. E aí você vem cá, ó, decompõe o peso em Px, decompõe o peso em Py, né? Na vertical aqui, no eixo perpendicular. E aí sim você tem as componentes Px e Py. Ô, gente, presta atenção. Px e Py são componentes que estão nos eixos padrão da dinâmica. Como assim eixos padrão, turma? Nós sempre analisamos duas direções particulares, chamadas direção tangente, a trajetória. Então, aqui você tem a direção tangencial. E aqui a direção centrípeta, ou perpendicular. Como assim, pessoal? Não entendi, não. Ó, você tem várias forças atuando sobre esse objeto. No caso, duas, né? Normal e peso. Você tem que analisar as forças que estão nessas duas direções. Na direção tangente e na direção perpendicular à trajetória, tá? Então, se a trajetória não é o plano inclinado aqui, né? Tá vendo que a trajetória é o plano inclinado? Então, você vai ter duas direções, a direção tangencial e a direção perpendicular. Aí eu te pergunto, qual dessas forças aqui, ó, normal e peso, não pertence a esses dois eixos? Entre normal e peso, qual está fora dos eixos tangente e perpendicular? O peso. Por isso que você decompõe. Aí você vem cá, ó, calcula a parcela do peso no eixo perpendicular. Nós vamos chamar esse eixo perpendicular de eixo Y. E aqui de eixo X. Como se fosse o plano cartesiano, né? Eixo X e Y. Então você pega o peso e decompõe ele no eixo Y e no eixo X. Por isso que você tem Px e Py. É como se eu pegasse o plano cartesiano e fizesse isso aqui com ele, ó. Peguei o plano cartesiano, rotacionei 37 graus, que é o caso do exercício. Beleza? 37 graus. Tudo bem, turma? Sim ou não? Aí vem aquela velha dúvida. O Px, ele é pseno ou pcosseno? Mesma coisa para o Py, né? Ele é pseno ou pcosseno? Bom, você vai ver que quase sempre vai ser um padrão aí. Vai ser Px pseno e Py pcosseno. Mas eu vou demonstrar rapidamente para vocês como que você chega nessa afirmação, tá? Por exemplo, olha só. Tá vendo que aqui, ó, eu vou puxar a força-peso aqui para baixo só para fechar um triângulo. Aqui você tem um triângulo retângulo, certo? Aqui você tem um triângulo retângulo. Gente, esse ângulo de 37 graus, certo? Ele é um dos ângulos internos do triângulo. Se aqui é 37 graus, quantos graus vocês vão ter aqui, ó? De preto. Quantos graus nós temos aqui? Se aqui é 37, ele vale quanto? 53, concorda? É o que falta para fechar 180 graus. O triângulo, ele apresenta uma soma de ângulos internos igual a 180. Aqui já é 90, né? Então, falta 90 para esses dois. Se aqui é 37, aqui vai ser 53 graus.
Beleza? Aqui e aqui, ó, são ângulos, me ajuda, correspondentes. Certo ou não? Então, aqui, se vale 53, aqui vale 53 também. Vale 53 também, né? São ângulos correspondentes. Se o PX faz 90 graus com o PY, se aqui vale 53, quantos graus você vai ter aqui, turma? Quantos graus você vai ter aqui? 37. Ah, professor, entendi. Por isso que o ângulo da... Acabei de demonstrar para você. Eu te digo, ó, decora. Você vai ganhar tempo. Mas se você não quiser, você pode desenvolver lá na hora da... Se não lembrar disso, professor, bom, vai fazendo esse caminho aí, ó. Ensinei a demonstração. Beleza? Travou aí, Martinha? Deu uma travada? Tuane, é o seguinte, ó. Aqui você tem 37 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, isso aqui é 37 e aqui vai ser 53. Faz as contas aí. Quanto falta para fechar 180? Se aqui é 53, aqui também é 53, ó, de preto. Tá vendo? Ó, esse ângulo de preto aqui é igual a esse ângulo de preto aqui de baixo. Certo ou não? Bom, então aqui é 53 graus. O PX e o PY fazem 90 graus entre si. Então, se aqui é 53, para fechar 90, falta 37. Então, esse 37 apareceu ali, ó, entre o P e o PY, tá? Aí vocês vão lembrar daquele macete que eu falei para vocês, ó. Quem está colado no ângulo, não é o PY? O PY está colado no 37. Então, o PY é P cosseno de 37 graus. Quem está sem o ângulo? O x, o px. Então, o px vai ser P vezes seno de 37 graus. E aí você pode generalizar isso para qualquer ângulo, né? Desde que esse ângulo seja o ângulo da rampa, a inclinação da rampa. Fechou, turma? Tudo bem? Essa é a explicação do plano inclinado, nada demais. É só você saber decompor o px e o py. Luane, é o seguinte, PY está colado no ângulo. Se ele está colado no ângulo, vai ser acompanhado do cosseno. Colado, cosseno. O PX está sem o ângulo de 37 graus, né? Lembra, a gente quer o ângulo de 37 como referência. Se o PX está sem o ângulo de 37, você usa seno. Decomposição vetorial, beleza? Tudo bem? Show de bola. Agora nós vamos incrementar umas forças aí nesse bloco. Ai, professor, por quê? Porque se você analisa, né, o exercício, você vai ver que tem várias forças atuando sobre esse bloco aí. Por exemplo, aqui você tem um fio que puxa ele. Esquece as polias por enquanto, tá? Essa força aqui eu vou chamar de T, T de tração, tudo bem? Bom, se o movimento é de subida, né, ele fala para você que esse bloco está subindo com velocidade constante. A faixa aqui aponta para onde? Para baixo ou para cima, turma? A força de atrito? A força de atrito aponta para baixo, concorda? A força de atrito aponta para baixo. Então é isso. Essas são as forças que atuam sobre o bloco. Se você fez esse procedimento, se você chegou até aqui, parabéns. Já respondeu metade da questão, né? Daqui para frente é só continha. Tudo bem? De boa? Suave? E aí eu quero que você lembre o seguinte, ó. A força de atrito. Existem dois tipos. Força de atrito. Força de atrito. Você calcula a força de atrito pela fórmula μ vezes normal. Mas só isso não serve, tá? Eu quero que você entenda a diferença entre o atrito estático e o cinético. Luane, sim, o PY sempre vai ser P cosseno se o ângulo for esse aqui com a horizontal. Beleza? Se o ângulo da rampa tiver sido dado com a horizontal. Sempre vai ser esse padrão. PY, P cosseno, PX, P seno. Tem até um macetezinho, né? Um macete meio tosco, mas o pessoal entende, que é o seguinte, quem está descendo o plano inclinado, né, o PX está descendo,
Olha o seno aqui, ó, seno de 37. É o seguinte, ó, voltando. A força de atrito, ela pode ser dividida em duas categorias, em duas classes, né? Que são a força de atrito estática ou atrito estático, tanto faz. Força de atrito estático e a força de atrito cinético, também chamado de dinâmico. É a mesma coisa. Força de atrito estático e força de atrito cinético ou dinâmico. É a mesma coisa. Qual que é a diferença entre eles, né? Entre o de cima e o de baixo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem borracha aí, Martinha? Obrigado. Galera, vou fazer um experimento bem simples aqui, mas você vai entender o conceito de força de atrito. A força de atrito, como eu disse semana passada, é uma força contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento, tá? Por exemplo, a borracha em cima do livro aqui, ó. Quais forças atuam sobre a borracha? Tá vendo a borracha aqui, ó? O livro é horizontal, ele está na horizontal, perfeitamente na horizontal, vamos considerar assim, tá? Quais são as forças que atuam sobre a borracha? Fala aí pra mim. Peso normal, tá? Tem atrito. Na meio, a força peso é a força que a Terra faz sobre você, tá? Uma força gravitacional. O planeta está te atraindo para o centro, por isso que sempre aponta para baixo. Ó. O peso sempre aponta para baixo, sempre na vertical para baixo. Beleza? Sim, se eles têm massa, eles vão ter bloco, vão ter peso, tá? Todos os blocos vão ter peso. Gente, na borracha você tem duas forças, normal e peso. Bom, tem atrito aqui? Responde para mim. Responde para mim, tem atrito na borracha? Tem força de atrito? Melhor perguntando, né? Vamos perguntar assim, tem força de atrito? Nesse caso, não. Nesse caso, não, tá? Não tem força de atrito. Ué, professor, mas não são superfícies rugosas, né? Não tem rugosidade? Bom, para que haja atrito, turma, você precisa de pelo menos uma tendência de deslizamento. Não está deslizando e nem tem tendência de deslizamento. Por exemplo, aqui, ó, tá na horizontal, não tem força de atrito. Agora, se eu faço isso aqui, ó, tá vendo que eu inclinei o livro? Tem força de atrito agora? Responde aí para mim. Agora tem, né? E agora tem tendência de deslizamento. E à medida que eu vou inclinando esse plano inclinado aqui, ó, esse livro, você percebe que a borracha vai deslizando. Aí aqui você tem um atrito diferente do atrito quando não desliza, né? Quando não desliza, é um atrito estático, tá? Quando a borracha não desliza, é um atrito estático. A partir do momento que ela começa a deslizar, você tem um atrito cinético. Entendeu a diferença? O atrito estático é diferente do atrito cinético. O atrito estático é aquele onde não há tendência, perdão, não há deslizamento. Escreve aí para mim. O atrito estático é chamado assim porque não há deslizamento. Não há deslizamento. Há apenas tendência de deslizamento, sacou? Não há deslizamento, há apenas uma tendência de deslizar. Há apenas tendência de deslizar, beleza? Só tem tendência de deslizamento. Agora, o cinético, ele é diferente. No cinético, há deslizamento. Os corpos estão deslizando entre si. Há deslizamento.
Fechou? Essa é a diferença. Como é que você calcula, de fato, o valor da força de atrito? A fórmula é simples. Φ é μ vezes normal. Beleza? Onde normal é a força de contato entre o bloco e a superfície. Fechou? Tudo bem? E aí lembre-se que existem dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático máximo e o coeficiente de atrito cinético. Vamos lá? Esse cara aqui, ó, essa letra grega chamada μ, é o coeficiente de atrito. Você pode ter dois tipos, o coeficiente de atrito estático máximo e o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. O estático é sempre maior que o dinâmico, tá? Maior ou igual. Maior ou igual. Beleza? Tudo bem, turma? Dado isso, vamos resolver a questão agora? Vem comigo, ó. Turma, tá travando aí pra vocês? Tá travada aqui esquisita pra mim. É internet, Martinha? É internet. Olha só, vem comigo. Se continuar travando, vocês me avisam, tá? Tá. Ô, Tuane, não existe fórmula para normal, viu? Normal depende de exercício para exercício. Por exemplo, no plano inclinado, a normal vai ser igual ao PY. No plano inclinado, a normal vai ser igual ao PY. Mas se fosse num plano horizontal, a normal seria igual ao peso. Normal para cima, peso para baixo. Aí a normal é igual ao peso, tá? Fechou? Aí você descobre primeiro a normal, para depois jogar aqui e achar o FAT. Vamos lá, ó, se liga. O exercício fala para você que o bloquinho está subindo com velocidade constante. Se está subindo com velocidade constante, significa o quê? Olha só o tanto que é importante essa afirmação. A velocidade é constante, consequentemente, a aceleração vale zero. Se a aceleração vale zero, a força resultante também vale zero. Concorda comigo? Força resultante não é massa vezes aceleração? Se não tem aceleração, não tem força resultante. Conclusão. Analisa comigo aqui, ó, as forças que atuam no eixo X e as forças que atuam no eixo Y. Olha só. O que que você tem no eixo X? No eixo X, no eixo X, as forças são tração, certo? Tração subindo, para baixo o PX e o FAT. Então eu posso escrever assim, ó. Já que a força resultante é zero, quer dizer que essas forças se anulam, né? As forças que estão para um lado são iguais às forças que estão para o outro. Ou seja, a tração é igual ao Px mais a força de atrito. Já no eixo Y, você tem só normal e PY, né? Concorda comigo? Professor, e a força peso? Bom, galera, se você decompôs a força peso, ela some. Você fica só com Px e Py. Então, eu posso escrever aqui, ó, que a normal é igual ao Py. Aqui, ó, Tuane. Nesse caso, a normal é igual ao Py. Ô, Tuane, a tração T é a força que é feita sobre o bloco, tá? Você tem um monte de polias aqui, mas depois a gente vai analisar as polias. Primeiro vamos descobrir quanto vale essa tração. A força que é transmitida para o bloco de fato, tá? Olha o desenho aí, você vai ver que tem um fiozinho que puxa o bloco, né? Eu estou descobrindo a tração nesse fio que puxa o bloco, para depois ir para as polias. Beleza? Ó, vamos lá, vem comigo. Hã? Você não entendeu essa fórmula? Vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi colocar as forças que atuam no bloco, beleza? E aí você tem tração, tem normal, tem o peso para baixo, tem a força de atrito. Aí eu decompus o peso em Px e Py, tá? De onde vem essa tração? Olha o desenho aqui, ó.
A atração vem dessa força aqui, ó, Tony. Você tem aqui o bloco, né? Olha esse fio aqui. Esse fio que puxa o bloco, ele exerce uma força chamada tração. É o que puxa o bloco para cima. Ele não sobe sozinho, né? Tem alguma coisa puxando ele. Então você tem aqui uma força de tração feita por esse fio no bloco A, né? Tudo bem? É a força de tração que puxa ele para cima. Aí, de onde que vem essa equação aqui? Bom, não é nada demais, não é uma fórmula isso aqui. É só você olhar o desenho. No eixo X, você tem tração para cima, Px e Fat para baixo. Como o exercício falou que sobe com velocidade constante, a força resultante é zero. Então, significa que essa força T aqui é igual a essas duas forças que estão para baixo, né? O que está para cima é igual ao que está para baixo. Entendeu? Então, isso aqui não é uma fórmula, não quer dizer que vai ser sempre assim, depende do exercício. Da mesma forma que a normal nem sempre é igual ao PY, tá? Depende do exercício. Você tem que olhar para as forças que lá estão. Beleza? Vamos lá. A atração T, eu não sei quanto vale. O Px, você já viu comigo que é uma componente. E a componente Px você calcula por P seno, né? P seno. P seno de quanto, pessoal? P seno de 37. A força de atrito, como é que você calcula? Mi vezes normal. Mi vezes normal. Beleza? A normal já está escrito aqui, ó, é igual ao PY. E o PY, se você não lembra, ele é P cosseno. P cosseno de quanto? P cosseno de 37. Olha lá, ó. PY é P cosseno, PX, P seno. E aí vamos desenvolver essa conta, ó. Eu quero descobrir quanto vale a tração. Esse é o meu objetivo. Então a tração aqui vale o peso do bloco. Galera, qual que é o peso do bloco? Manda aí para mim. Peso, né? Massa vezes gravidade. Então fica mg seno de 37. O coeficiente de atrito aqui, ó, mais, né? Mais o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas quanto vale a normal? A normal é P cosseno. Então vou escrever aqui, ó, mg cosseno de 37 graus. Fez essa equação, né? Fez essa equação. Ó, alguém me falou aí, ó, Ana Júlia, o peso é 1.000. Tá certo, porque a massa é 100, né? Vamos substituir? A massa é 100 quilogramas. E a gravidade é 10. 100 vezes 10, 1.000. Esse é o peso. Peso é massa vezes gravidade. O seno de 37, se eu não me engano, é 0,6. Tá? O seno de 37, se eu não me engano, é 0,6. O coeficiente de atrito mais o coeficiente de atrito aqui, ó, o exercício fala que vale 0,5. Massa, 100 quilogramas. Gravidade, 10. Cosseno de 37 vale 0,8. Pronto. Aí a equação, né? Feia? Bom, talvez, né? Mas não é tão difícil assim, não é? A atração T, então, vale, olha só, 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 6, 600. Então, aqui você tem 600, mais 100 vezes 10, 1.000, vezes 0,5, 500, vezes 0,8, 400. Então, aqui mais 400. Portanto, a atração T vale 1.000 newtons. Beleza? A atração T vale 1.000 newtons. Pessoal, acabou por aí? Não, não acabou. Como eu disse, uma questão cabulosa aí, né? Que envolve tudo. Força de atrito, plano inclinado. É uma delícia isso aí, né? 1.000 newtons. O que que o exercício quer? O exercício está pedindo para vocês calcularem a força que é feita lá na última polia. Aí vocês vão ver um conjunto aí meio doido de polias, né? Polias fixas. Aliás, só polias móveis, né? Deixa eu te explicar como é que funcionam as polias. Puxa um cantinho aí de teoria na questão. Como é que funcionam as polias, pessoal? Vou te mostrar, olha só. As polias são divididas em duas classes. Você tem as polias fixas e as polias móveis, certo? Polias fixas e as polias móveis.
Qual que é a diferença entre elas? Bom, a polia fixa ela é meio inútil. Ela não serve para muita coisa não, tá? Por exemplo, elas são presas ao teto, à parede. Gustavo? Não, tá? Só pode cortar o MG da conta se tiver em todo mundo, se tiver todos os termos. Aqui não tem MG, né? Ou você corta de todo mundo ou não corta de ninguém. Cortar do mesmo lado não tem como, né? Porque elas estão somando. Por que você vai cortar o MG daqui com esse MG de cá, né? Eles estão somando. Agora, se tivesse um MG daqui do lado esquerdo, aí sim, eu poderia cortar de todo mundo. Lembra disso, tá? Ou corta de todo mundo ou não corta de ninguém. Gente, olha só. Na polia fixa, não acontece muita coisa não, tá? Não é tão legal para o seu problema. Por exemplo, temos aqui um teto. A polia fixa está aqui. Presa a esse teto, né? É presa ao teto. A única função dela é alterar a direção, certo? Como assim, ó? Eu tenho aqui um fio, e com esse fio eu vou puxar um bloquinho que está do outro lado, tá? Então esse fio aqui vai ser responsável por erguer esse bloco com a massa, sei lá, M, qualquer. Eu faço uma força F nessa extremidade, e essa força, ela aponta para baixo, né? Mas perceba, eu estou fazendo uma força para baixo e erguendo o bloco para cima. A força que é transmitida para o bloco está para cima, né? Está vendo que houve uma alteração no sentido da força transmitida? Então, essa é a função da polia fixa. Ela apenas altera a direção da força transmitida, a direção ou o sentido. Estou fazendo uma força para baixo e o bloquinho está subindo para cima, né? Redundante falar subindo para cima, mas você entende. Ele está subindo aqui ao invés de descendo. Eu faço uma força para baixo, ele sobe. Essa é a função da polia fixa. Já a polia móvel, ela tem uma função mais interessante. Ela divide a força transmitida ao meio. Quer ver? Eu tenho aqui um desenho bem tosco, bem simples. Temos aqui uma polia móvel. Perceba, ela não está presa ao teto, né? Ela está presa ao bloco. Olha a diferença. Aqui é uma polia móvel. O que acontece, turma? Vou até esticar esse fio aqui. Olha só. Pessoal, esse bloquinho aqui, ele está sofrendo a ação de duas forças. Uma força para cima, que eu vou chamar de tração, tá? Uma força para baixo, que eu vou chamar de peso. Para quem perguntou sobre o peso, todo bloco de massa tem peso, né? Se você tem massa, tem peso. E é sempre para baixo. Bom, vamos supor que eu esteja subindo aqui com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. A força resultante é... Voltou? Voltou? Bora. Pessoal, a polia fixa fez sentido para todo mundo? Polia fixa fez sentido para todo mundo? Então tá bom. Na polia móvel, a gente tem aqui uma polia com mobilidade. Polia com mobilidade. Ou seja, ela pode subir, descer, ela se move, por isso que é chamada polia móvel, tá? E aí temos aqui um fio, onde, por exemplo, eu vou pegar a minha mão e vou puxar o fio por aqui, ó. Então a força que eu estou fazendo é uma força que eu vou chamar de F. Essa é a força que eu faço, mesmo? A força que eu estou fazendo. Será que essa força vai ser maior, menor que o peso? Como é que é? Bom, você que já estudou isso, deve lembrar que a polia móvel facilita a sua vida, né? Então, a força que eu vou fazer aqui é menor do que o peso que eu estou levantando. Por quê? Eu vou te explicar. Olha só. Considerando que todo o conjunto está subindo com velocidade constante, consequentemente, a força resultante também vale zero, tá? Beleza. Se a força resultante é zero,
Analisa o bloco. Significa que a tração é igual ao peso. Olha aí, ó. Tração é igual ao peso. Tá? Bom, ação e reação. O fio puxa o bloco para cima. O bloco puxa o fio para baixo. E essa força vai ser transmitida lá para a polia. De mesmo valor, né? Mas lembre-se, a tração não é igual ao peso. Olha aqui, ó. Quando você analisou o bloco, você concluiu isso. Que a tração é igual ao peso. Tá? Guarda isso. Guarda essa força aí. Agora a gente vai usar. Analisa as forças que estão para cima. Tá vendo que na polia você tem dois pontos de aplicação da força F? Como assim, professor? Olha só, aqui ó, eu tenho uma força F para cima, aqui eu também vou ter uma força F para cima. Quando o fio é o mesmo, olha só, eu tenho o mesmo fio. A força no fio é igual. Então, se eu tenho uma força F de cá, eu vou ter uma força F de cá também. Quantos Fs eu tenho para cima? Não são dois? Então, temos dois Fs para cima na polia. Peso para baixo, olha só. Né? Tem uma tração, mas a tração é igual ao peso. O peso desse negócio que está pendurado aqui. Ó. Então, significa que a força que eu estou fazendo é o peso sobre 2. Essa é a vantagem da polia móvel. Ela divide a força pela metade. Ela divide a força transmitida por 2. E aí você vai sacar o seguinte, ó. Eu tenho uma polia móvel. Se eu tivesse duas polias móveis, eu ia dividir por 2 duas vezes. Se eu tivesse 3 polias móveis, eu ia dividir por 2 3 vezes. Então, olha só. Vou fazer uma tabelinha aqui, de acordo com o número de polias móveis e por quantas vezes eu dividi a força. Vem comigo, ó. Se eu tivesse uma polia móvel, a força, presta atenção, ó. Olha só. Para uma polia móvel, a força que eu faço é metade do peso. P sobre 2. Para duas polias móveis, você teria uma força P sobre 4. Porque você divide por 2 duas vezes, né? Dividir por 2 uma vez, dividir por 2 de novo, porque são duas polias móveis, P sobre 4. Se eu tivesse 3 polias móveis, a nossa força transmitida seria P sobre 8. E assim vai. Perceba que aqui tem uma relação, né? Qual é essa relação? Vamos lá? Anota aí, ó. Portanto, a força que eu faço é o peso que eu estou querendo levantar sobre 2 elevado a n. Tá? A força potente, a força que eu estou fazendo, eu, Maurílio, estou fazendo a força aqui nesse fio, tá? Vem comigo. A força F vai ser o peso que eu estou levantando sobre 2 elevado a n. Beleza? Basicamente, é essa equação que você tem, conhecida como talha exponencial. Fechou? Talha exponencial. E aí eu te pergunto, no exercício, quantas polias móveis você tem? Quantas polias móveis você tem? 3. Então, a força que você vai fazer, vamos calcular usando essa equação aqui? Olha só. Agora, analisando a associação de polias móveis. Escreve aí, ó. Analisando a associação de polias móveis. Perceba que você tem aí 3 polias móveis, né? Então, a força que eu vou fazer vai ser a força que eu quero chegar lá, né? Que eu quero transmitir. Esse P não necessariamente vai ser um peso, viu? Esse P aqui é força resistente. Eu vou mandar um resumo para vocês e lá eu coloco. O P é uma força resistente, beleza? Então, ó, vai ser P sobre 2 elevado a N. Não confunda com peso. Eu sei que ali, né, ficou o P por causa desse peso aqui, mas nem sempre é o peso, é uma força resistente. Galera, concorda comigo que essa força resistente é uma tração? Não é a tração que eu quero transmitir para o bloco? Da mesma forma que as polias puxam o bloco puxa as polias, com a força que vale o T. E o T, nesse caso, é 1000. Então fica assim, ó.
A força que eu vou fazer no final das contas vai ser igual a 1.000 sobre 2 ao cubo, onde 3 é o número de polias móveis. 2 ao cubo, né? 8. 1.000 sobre 8 dá 125 newtons. E essa é a resposta. Qual a alternativa? Qual a alternativa? Letra A. Escrever aqui, ó, letra A, a resposta. É isso, turma. Alguma dúvida? Revisamos aí num exercício só, uma lapada de conteúdo. Bora para mais um? Pessoal, alguém conseguiu mandar o PDF para mim? Não. Alguma alma caridosa fez isso? Não? A apostila 2 não foi disponibilizada para vocês ainda não, gente? Fala aí. Não? Sim, Vitória. Vamos ver agora elevadores, tá? Tamires, eu não tive como fazer ainda aquela do braço, cabulosa. Me manda uma mensagem no Instagram hoje à noite. Eu chego em casa 8 horas. Aquele dia eu tive que buscar aquele no serviço e depois foi uma loucura. Emanuel caiu e quebrou o dente. Não tive tempo de fazer. Vocês receberam o PDF, inclusive, da aula? Receberam o PDF da aula? Eu mandei para a Larissa, se ela postou ainda. A aula de hoje cabulosa, hein? Tô até tirando uma fotinha aqui, ó. Tô lá aqui na frente. Cabulosa. E ó que eu nem tomei café hoje, hein? Sim, Renato, o bicho é uma benção. Vamos ver elevadores e força elástica agora, viu? Bora, bora? Muito conteúdo para uma aula só, né? Muita coisa envolvida. Mas é isso, faz parte. Intensivo seria. Vamos estudar elevadores? Bora. É o seguinte, turma. Vou apagar, hein? Apagar o quadro. Questão 24 começa ali e termina aqui, né? E eu usei esse e-mail para poder explicar por isso para vocês. Amires, meu Insta é Maurílio Lopo. Maurílio, meu nome normal, e Lopo, L-O-P-O, sobrenome. Aí lá você... Nossa, meu Deus. Responde alguns alunos. Tô lembrando aqui que meu direct está lotado. Gabriel Pedrosa, deixa eu ver se... Tem um aluno que mandou mensagem esses dias, eu não sabia se era daqui. Ó, alguém mandou mensagem agora, foi a... Não, teve uma aluna que mandou aqui para mim, antes da Tamires. Eu recebi a notificação pelo Apple Watch. É, gente, o Wi-Fi daqui hoje tá triste. Foi você, Maria Angélica? Pois é, vou responder vocês, tá? Prometo. Tô dando aula demais, tá uma loucura. Tô conseguindo responder o Instagram. Vamos ver elevadores? Olha só, vou apagar, hein? Deu tempo de tirar print. Questãozinha que valeu por 3. Vem comigo, ó, turma. Elevadores. Qual que é o lance dos elevadores? Vou explicar. Bom, quando você está analisando um movimento horizontal, né? Acaba que normal e peso são coadjuvantes no problema. Você pode ver que normal e peso, né? Normal e PY,
né? Não tem muita graça aqui, porque não tem aceleração no eixo Y. Lembre-se, quando não tem aceleração, a força resultante é zero, isso significa que os vetores se anulam. Basicamente é isso que acontece. Então, olha só, num movimento horizontal, eu tenho um bloquinho aqui se movendo para a direita ou para a esquerda, a normal e o peso acabam se anulando. Como eu disse, são coadjuvantes, né? As forças que, de fato, interessam para a gente são as forças paralelas, tipo uma tração, uma força de atrito, e você faz as contas usando esses vetores, né? Então, ó, se você tem um deslocamento horizontal, a normal anula com o peso. E aí fica por isso mesmo. Normal igual a peso, acabou. Não é igual ao PY, tá? Normal igual a PY no plano inclinado. Normal anula com o PY no plano inclinado. Aqui não, é normal e peso mesmo, não precisa decompor. Aqui nem tem PX e PY, concorda? Beleza. Aí, moçadinha, presta atenção. Os elevadores, eles entram em ação para você ter um movimento vertical, certo? Então, vamos agora imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. A gente pode ter um movimento de subida ou descida, certo? A gente pode ter um movimento vertical de subida ou descida. E você pode subir acelerado, tá? Se você tiver um movimento de subida acelerada, ou você pode ter uma descida retardada. Ou você vai ver que fisicamente é a mesma coisa. Subida acelerada ou descida retardada. Ô, gente, presta atenção, ó. Se o movimento é de subida, a velocidade, se o movimento é de subida, a velocidade está para cima, concorda? Se é de descida, a velocidade está para baixo. Presta atenção. Se é de descida, a velocidade está para baixo. Se a subida é acelerada, significa que o vetor aceleração está ajudando a velocidade. Então, se sobe acelerado, a aceleração está a favor, né? E se desce retardado, a aceleração está contra. Peraí, se a velocidade está para baixo, a aceleração para estar contra precisa estar para cima. Está vendo que nesses dois casos a aceleração está para cima? E o que importa para nós aqui não é se está subindo ou descendo, e sim o sentido da aceleração. Se ele está para cima ou para baixo. Tá? Nesse caso aqui, está para cima. Por isso que eu estou dividindo dessa forma. Quando você sobe acelerado ou desce retardado, é a mesma coisa fisicamente, porque a aceleração está para cima. O que importa para a gente é a aceleração. Já vou explicar, Tuane, quando anula, tá? Quais situações. Então, turma, anota aí, ó. Subida acelerada, a aceleração está para cima. E na descida retardada também está para cima. O que muda é a velocidade. Aqui sobe e aqui desce, mas o que importa é a aceleração. Beleza? E aí, como vão ser essas questões de elevadores? Bom, é o seguinte. Você vai ter sempre, nas questões de elevadores, duas forças. Sim, sempre duas forças. Eu vou desenhar aqui um caixote. E esse caixote pode representar o próprio elevador ou uma pessoa dentro dele. Não faz diferença. Tá? E aí, você vai ter duas forças. Uma para cima e uma para baixo. Uma força para cima, outra força para baixo. A força para baixo sempre vai ser o peso. Nota isso, a força para baixo sempre vai ser o peso. Já a força para cima vai ser uma força que pode ser normal ou tração. Tá? Geralmente é normal. Eu vou escrever N aqui de normal, porque geralmente é normal. É a força de apoio. Você está dentro do elevador, você sofre duas forças, né? A normal que o chão faz sobre você e o peso que a terra faz sobre você, né? As forças que você sofre. Você sofre duas forças dentro do elevador, normal e peso. Lembra que a aceleração é a que importa a gente?
não é a velocidade, foda-se se está subindo ou descendo. O que importa é que a aceleração está para cima. Gente, presta atenção. Ó. Se a aceleração está para cima, qual força é maior? A normal ou o peso? Qual força é maior? Não é a normal? Lembra que a força resultante e a aceleração são dashes? Força resultante e aceleração são dashes. Ou seja, elas estão juntas. Para a aceleração estar para cima, a força resultante também está. Ou seja, a normal é maior que o peso, né? Se a força resultante está para cima, é porque essa aqui ganha dessa. Então, ó, nesse tipo de situação, turma, subida acelerada ou descida retardada, a normal é maior que o peso. Beleza? E como é que eu calculo essa normal, pessoal? Bom, é o seguinte, Tuane, respondendo aquela pergunta, né, qual que é a fórmula da normal? Não tem uma fórmula, cada exercício vai ser um trem diferente. Vai ser uma bagaceira diferente, tá? Nesse caso, por exemplo, eu já sei que a normal é maior que o peso. Elas se anulam? Não. Um é maior? Um é maior que a outra? A normal é maior que o peso? Ninguém anula ninguém aqui, não, hein? A normal ganha essa disputa. Então, aqui a normal é maior que o peso. Fechou? Mas o que que eu faço para descobrir o valor da normal? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Gente, a força resultante aqui, ó, é normal menos peso. Olha o sinal, eu fiz de propósito. Quem estiver no sentido da aceleração é positivo. E quem estiver contra é negativo. Então fica normal menos peso igual a massa vezes a aceleração do elevador. Tudo bem? É assim que você vai descobrir o valor da normal. E aí, já vou te lançar uma dica preciosa. Essa normal aqui, geralmente, né, ele não vai perguntar o valor da normal, ele vai perguntar a indicação da balança. Quanto vale a indicação da balança quando você está dentro do elevador? Aí você me pergunta, professor, mas eu nunca vi uma balança dentro do elevador. Pois é, eu também não. Mas as questões insistem em perguntar isso, né? Algumas coisas aí que não fazem muito sentido na vida real. Nunca vi uma balança no elevador, mas fazer o quê, né? Eles colocam aí como se tivesse todo dia, como se você entrasse no prédio, né, no elevador do prédio, e tivesse uma balança te esperando lá para você pesar. Infelizmente, não acontece. Mas é o seguinte, a balança, eu sei que você vai ficar meio chocado, mas é o seguinte, a balança, por incrível que parível, sim, por incrível que parível, ela não mede o seu peso, ela mede a força que você faz sobre ela. E a força que você faz sobre ela é a normal, né? É a força que, em contato, que eu estou ali com ela, né? A força-peso é a força que a Terra faz sobre mim. Agora, a força que eu faço na balança se chama normal. E a balança faz em mim de volta, né? Ação e reação. Então, a indicação da balança, ela é dada pela normal. Anota aí. Indicação da balança. É tão verdade isso que eu estou falando, e você nunca parou para pensar, que é o seguinte, ó, se você vai na farmácia se pesar, né, você sobe em cima da balança, aí você acha, poxa, a balança vai medir o meu peso. Bom, de fato, se você sobe em cima dela e fica quietinho, numericamente, a indicação dela vai ser igual ao seu peso, né? Essas duas forças vão se anular. Agora, se você sobe em cima da balança e vem aquele amiguinho engraçadinho seu e pisa, né? Já viu? O povo faz isso? Você vai com um amigo lá pesar, aí você sobe em cima da balança, ele pisa lá junto e a indicação aumenta, né? Tá vendo que ela não mede o seu peso? A balança mede a força que você faz nela. Então, se você sobe em cima dela, alguém vai lá e pisa junto, ela vai indicar um valor maior, tá? A balança, ela não indica o peso, ela indica a normal. O valor da força, né, que você faz sobre ela. Então, você já sabe aqui que a balança indica a normal. Beleza? Indicação da balança. Aqui, gente, nós também usamos o termo peso aparente. O termo peso aparente também aparece aqui. A normal também pode ser chamada de peso aparente. Agora, a gente vai fazer um exercício para ficar mais claro. Peso aparente. Beleza?
Pessoal, qual que é a outra situação, né? Que você colocou subida acelerada ou descida retardada. Bom, temos também a descida acelerada e a subida retardada. Vai ver que é basicamente o oposto. Olha só. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você já percebeu quando o elevador dá um tranco para cima, né? Você entra lá no prédio, lá no térreo. Aí você quer subir lá para o 12º andar. Você aperta o 12º andar, o elevador na hora dá um tranco, né? Não parece que você ficou mais pesado? Não parece que o elevador está te comprimindo e você comprimindo ele também? É isso que está acontecendo, ó. A normal está ficando maior do que o seu peso. A força que o elevador faz sobre você é maior do que o seu peso. Consequentemente, a força que você faz sobre o elevador, né, normal, é maior e aí você se sente mais pesado. Por isso que se chama peso aparente. Beleza? É a sensação de peso que você tem. Quem que dá essa sensação de peso para você? A normal. A normal que é responsável por essa sensação de peso. Se você estivesse agora em queda livre, você não teria sensação de peso nenhuma, certo? Imagine, eu coloco você em um helicóptero e te jogo de lá, né? Você vai cair em queda livre ali. Nessa queda livre, você não tem normal atuando sobre você. Você perde a sensação de peso. Se eu te coloco numa caixa fechada e você começa a cair, você não percebe que está caindo, você vai achar que está flutuando dentro da caixa, né? É isso que acontece, por exemplo, lá com os astronautas em órbita. Eles estão em eterna queda livre. Coloquei para mim, ó, subida retardada, vou trocar, ó. Antes era acelerada e agora é subida retardada ou descida acelerada, beleza? Ô, gente, de novo, você vai pegar aqui. Marta, tem alguma mensagem para trás aqui? Desce o chat. Só os não aí, né? Só tem um monte de N aí, né? No chat. Beleza. Galera, de novo, vou desenhar um caixote e vão ter duas forças atuando sobre esse caixote aí, que são normal e peso. Olha o tanto que é fácil. Lei de Newton, dinâmica, não tem segredo não, tá? Parece difícil, mas não é não. Você tem aqui peso sobre você, né? Você, esse caixote aí, e você tem a normal. Antes de eu analisar as forças, vem comigo. Ó. Se você sobe, a velocidade está para cima. Tem uma subida retardada, tem alguma coisa te freando, né? O que faz essa velocidade diminuir é a aceleração que está para baixo. Se é retardada, a aceleração está contrária à velocidade. Se você desce, a velocidade está para baixo. Desce acelerado, quer dizer que a aceleração te ajuda. A aceleração está baixo. Tá vendo que, olha só, de novo, o que importa para mim é a aceleração. Nesses dois casos, ela está para baixo. Vai escrever aí para mim, ó, a aceleração para baixo, beleza? Deixa eu te perguntar, quem é maior nesse caso? O peso é normal? Peso. Então, o peso aqui, eu vou colocar um mais nele e a normal um menos. Ah, professor, quer dizer que meu peso aumentou? Não, não foi o seu peso que aumentou. Peso é massa vezes gravidade. Não muda, né? A sua massa continua sendo, sei lá, a minha é 85 quilos. Então, eu continuo com 85 quilos e a gravidade continua 10. O peso não muda. O que aconteceu foi que a sua normal diminuiu. A sua normal ficou menor. Então, escreve aí para mim, ó. Nesse caso, a normal se tornou menor que o peso. Normal menor que peso. Eu estou me sentindo mais leve. Aqui eu me sinto mais pesado. Sensação de peso, peso aparente maior. Aqui eu me sinto mais leve. Né? Imagine você lá no alto do prédio. Você vai entender o que eu estou falando. Aí eu aperto o térreo, né? Eu estou no 12º andar, aperto o térreo. Quando o elevador começa a descer, parece que dá um tranco para baixo, né? Eu até sinto um frio na barriga, eu fico mais leve ali. Ou seja, normal
Eu fico mais leve, entre aspas. Na verdade, a minha sensação de peso que diminuiu. O meu peso continua o mesmo, né? Também sinto mais leve. Normal tem a ver com sensação de peso. Peso aparente, tá? Bom, inclusive até brinco, né? Se você quiser passar vontade aí nas amigas, né? Se você quiser engordar, né? Você que é magrela e quer engordar, ou você que está acima do peso e precisa perder peso e quiser enganar os amigos, é só entrar com uma balança dentro do elevador. Por exemplo, se eu quero ficar mais magro, né? Passar essa ideia para os meus amigos. Eu pego a balança, coloco em cima dentro do elevador, e aí é só dar um jeito de você ter esses dois movimentos aqui, ó. Subida retardada ou descida acelerada. Eu te aconselho a fazer o seguinte: você pega a balança, sobe lá para o 12º andar, 20º andar, sei lá. E aí, na hora que o elevador der um tranco para descer, você tira a foto da balança. Você vai ver que você vai diminuir uns 10 quilos. A balança lá, ao invés de estar marcando, né, ao invés de estar marcando o seu peso real, vai estar marcando um valor menor. Aí você está mais magro de acordo com a balança. Sacou? Bom, é o seguinte, o procedimento aqui é o mesmo. Você aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração aqui, tá? Não é a gravidade, aqui não é 10 não, aqui é o A, valor de A. A força resultante é peso menos normal, né? Peso menos normal. Igual a massa vezes a aceleração. É assim que fica a equação, portanto. E aí você, de acordo com a balança, está mais magro. Aí você sabe que, na verdade, o seu peso é o mesmo, né? O peso não muda. Sabendo disso, conseguimos já fazer as questões de elevadores. Só para completar e ficar assim, né, 100%, eu vou colocar o último caso aqui, que é quando a indicação da balança não muda. Pessoal, quando que não vai mudar? Vamos lá. Não muda quando, inclusive foi uma pergunta da Tuane, não muda quando o elevador estiver parado, ou subindo ou descendo, tanto faz aqui, não vai fazer diferença, subindo ou descendo, com velocidade constante. Subindo ou descendo com velocidade constante. Aí, professor, por quê? Por que que se está subindo ou descendo, não faz diferença? Gente, na verdade, o problema é esse, ó. Não faz diferença porque a velocidade é constante. Toda vez que a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Zero. Se não tem aceleração, a força resultante é zero, né? Nem vou escrever o desenho aqui, não. Nem vou fazer o desenho, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas o que que você viu aqui, ó? Que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Conclusão, normal, igual ao peso. Não muda, né? É quando elas se anulam. Beleza, turma? Normal, igual ao peso. Professor, no caso da rampa, tem como anular a força? Que força? A rampa você tem várias forças, né? Tem como anular a aceleração. E a força resultante também é zero. Vamos fazer os exercícios? Pensa na força aí, Tony. Aí eu te respondo. Galera, olha só. Uma questão boa de elevadores para a gente aplicar o que foi visto agora é a questão 34. Questão boa. Vamos lá? Questão da Unesp. Você que vai fazer Unifimes e Unicerrado, considera uma questão modelo. A força de tração e atrito. Tem como anular sim, tá? Se ele estiver subindo com velocidade constante ou descendo, ela se anula. Olha a questão 24 aí. Se você copiou a resolução, você vai ver que elas se anularam, né? Mas o FAT, justamente porque era velocidade constante. Mesma coisa. A diferença é que era numa direção inclinada, né? Aqui a gente está analisando na vertical. Subindo ou descendo na vertical. Bom, questão 34. Observa a tirinha, página 384, viu? Página 384. Não vou apagar, vou tentar fazer. Que merda, hein? Vou ter que apagar. Aliás, galera, escreve aí, ó. Elevadores, página 300.
84. Eu vou fazer a questão em cima do resumo, tá? Vou fazer a questão em cima do resumo. Página 384, questão 34. Página 384, questão 34. Questão 34. Tá? Olha só. Uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente, ou seja, sobe ou desce, com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Então quer dizer que os movimentos aqui, ó, ele fala, na subida a aceleração está para cima. De certa forma ele te disse que é uma subida acelerada. Na descida, a aceleração está para baixo, então é uma descida acelerada. O que está acontecendo no exercício? Ele não fala com essas palavras, mas você pode deduzir isso, né? De novo, o elevador move-se verticalmente para cima, aliás, move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo, descida. O módulo da aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando G igual a 10, a diferença em newtons entre o peso aparente, olha o que eu falei para vocês, ó, aparece peso aparente, né, às vezes, da garota indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a... Bom, vamos fazer as duas contas? Se liga, olha que questão boa. O peso aparente é anormal, é a indicação da balança. Quanto vale a indicação da balança quando o elevador sobe para cima com a aceleração de 2? 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá? Então, o A aqui vale 2 e ali também, tá? Ele fala isso. Nas duas situações, o A vale 2. Olha só, turma. Normal menos peso. Vou fazer aqui, ó. Normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Por que é normal menos peso e não peso menos normal? Porque a aceleração está para cima, tá? Quem estiver no sentido da aceleração é positivo, quem estiver contra é negativo. A normal eu quero descobrir. O peso, como é que você calcula o peso? Lembra que a garota tem uma massa de 50 quilos? Ô, gente, se a massa é 50, quanto vale o peso da garota? Se a massa é 50, quanto vale o peso? 500, né? Peso é massa vezes gravidade. Então, aqui, ó, 50 vezes 10 dá 500 newtons. Esse é o peso dela. E não muda. Continua o mesmo. O peso dela é o mesmo. A massa dela é 50. O que vai mudar é a normal. Normal que vai mudar. Então, ó, o peso é 500, a massa é 50 e a aceleração é 2. 50 vezes 2 dá 100. 500 vai para lá positivo, então a normal aqui, ó, marca 600 newtons. Olha que foda, gente. Significa que a garota, em cima da balança aqui, é como se tivesse 60 quilos, né? Se a balança está indicando 600 newtons, é como se tivesse, ela não tem, ela tem 50 quilos. É como se ela tivesse uma massa de 60 quilos. A balança interpreta assim, né? Ela pensa que lá em cima dela tem alguém de 60 quilos, mas na verdade tem alguém de 50, só que está subindo acelerado. Beleza? É isso. Agora vamos fazer a conta para essa situação, ó. Lembrando que a aceleração também vale 2 metros por segundo ao quadrado, né? E aí eu quero saber o valor da normal. Vamos lá? Vamos ver se realmente ela fica menor? Vem comigo, ó. Peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração. O peso da garota a gente já calculou, né? O peso dela vale 500. A normal é o que eu quero. A massa da garota é 50. A massa da garota é 50. E a aceleração é 2. Não é 10, é 2. Eu pego a aceleração do elevador. Tá? Eu vou passar normal para o outro lado. E esse 50 vezes 2 para cá, ó, fica assim, ó. 500 menos 100 igual a N. Quanto vai ser o N aqui? O N vai ser 400.
500 menos 100, né? Dá 400. Olha só, galera, que fácil. É como se a balança estivesse achando que a pessoa tem 40 quilos. Concorda? Entendeu o lance de você se sentir mais leve, você se sentir mais pesado? Aqui você se sente com 60 quilos. Aqui você se sente com 40 quilos. Qual que é a diferença das indicações? Vem comigo, ó. Aqui a balança indicou 600. Ali a balança indicou 400. Qual que é a diferença entre 600 e 400? Qual que é a diferença? 200. E aí, Nicolas? Isabela, Isadora, top. Letra. Qual a alternativa, então? Qual a alternativa? Letra D. Resposta da questão 34, letra D. 200 newtons. Tudo bem? De boa, turma? Nossa, hoje eu cansei, hein? Puta que pariu. Estão vivos? Estão vivos? Tem muita questão aí para vocês treinarem. Temos aí 4 minutos. Pessoal, para quem, né, tá na dúvida ainda sobre força elástica, eu vou fazer um pequeno resumo. A questão 11, quem foi que me pediu? Foi a Cecília? Bruna Celes? Esqueci o sobrenome dela. Isso. Ô, Bruna, me... a 11, galera, ela tem uma parte de energia. Felizmente, eu vou pular a 11 e coloco um asterisco, a gente volta nela quando estava lendo aqui para a gente fazer, só que fala de energia, né? Energia nós vamos ver daqui, tipo, sei lá, 2 semanas. Semanas nada, né? 3, 4 semanas, no final do mês. Ou no começo do mês que vem, enfim. Eu vou explicar nesses 3 minutos finais, mas é uma questão boa. Bruna, gente, eu vou ter que dar os créditos para a Bruna aqui, mas lembrei de uma questão da Unirv, que era o mesmo desenho, mesma coisa. Alguém já fez essa questão da Unirv aí? De novo, vou falar, travou, né? Ô, Bruna, essa questão que você me pediu já caiu na Unirv. Igualzinho, tá? Coloca um asterisco nela, uma questão totalmente cara de Unirv, você pode marcar, colocar como importante, só que assim que a gente ver energia, a gente volta e faz ela, tá? Se vocês quiserem, inclusive, eu posso falar qual é a questão, mas foi igualzinho. Talvez mude os valores, é claro, né? Pouco provável de serem os mesmos valores, mas igualzinho. O que eu quero que vocês saibam, né? Saiam daqui sabendo sobre força elástica. É rápido. Galera, a força elástica, coisa rápida, prometo. Vou apagar aqui, hein? Tira print do quadro. Não vai dar tempo da gente fazer exercício. É só um momento aqui de teoria. Para você não terminar essa aula, esse capítulo, achando que, né, não falamos nada de força elástica. Força elástica é uma força que aparece em molas deformadas, viu? Força elástica é uma força que aparece em molas deformadas. Força elástica. Rapidão. Ela aparece em molas deformadas. Por quê? Bom, quando você deforma uma mola, digamos que ela não gostou dessa deformação. Ela não quer, né, que você a deforme. E aí ela faz uma força contrária a essa deformação com o objetivo de voltar à posição inicial. Então você tem aqui uma mola deformada. Como assim, professor? Qual que é o sentido dessa deformação? Por exemplo, eu vou na ferragista e compro uma mola desse tamanho aqui, né? Se eu estico a mola até aqui, ela foi deformada. Ela gosta de ter esse tamanho. O tamanho que eu comprei lá na ferragista é esse. Ela tem lá 30 centímetros. Ela tem esse tamanho aqui, ó. Se eu estico ela, poxa, né? Por que eu vou fazer isso com a mola, tadinha? Não, na verdade, a função dela é essa. Ela foi comprada para isso, para você conseguir deformá-la e ela voltar para a posição inicial. Mas ela não quer que você a deforme, beleza? Ela foi feita para isso, mas ela não quer que você a deforme. Então, a deformação é a diferença da posição final e a posição inicial. A gente vai chamar essa deformação de X. Aí um cara chamado Hooke, ele percebeu que a força elástica, ou seja, a força que a mola faz,
quando é deformada, é igual a Kx, que é a constante da mola, depende do material, certo? Isso aqui depende de mola para mola. E aqui esse x é a deformação, que é dada em metro. Tudo bem? A mola, ela exerce uma força de restituição. Então eu posso afirmar aqui para vocês o seguinte, que essa força elástica é uma força de restituição. Como assim? A mola quer voltar para a posição de equilíbrio. Restituição. Fechou? Uma força de restituição. A mola, ela apresenta uma propriedade chamada resiliência. Hoje em dia os coaches usam resiliência. Então, as molas apresentam essa propriedade de resiliência, que é uma capacidade de ser deformada e voltar à posição inicial, né? Você deforma a mola, ela consegue voltar para a posição inicial. Para terminar, uma coisa rápida aqui é o seguinte: como é que seria o gráfico da força elástica em função da deformação? Seria uma reta, né? Tá vendo que isso aqui é uma função do primeiro grau? Então, a força elástica em função da deformação vai ser uma reta que passa pela origem. Aí eu vou desenhar duas molas aqui, ó, a mola A e a mola B. Pergunta: qual dessas molas é mais dura? Para a gente terminar a aula. Qual dessas molas apresenta uma maior constante elástica? A mola A ou a mola B? Qual K é maior? Qual constante elástica é maior? A mola A ou a mola B? E você que está na dúvida, qual que é a unidade do K, né? Anota aí. Se você isola o K, fica assim, ó. O K é a força elástica pela deformação. Portanto, a unidade da constante elástica é Newton por metro, né? Newton por metro. Newton, que é a força, por metro, que é a deformação. Para quem respondeu mola A, tá certo. Por que a mola A ela é mais dura, né? Ela tem uma maior constante elástica. Pensa comigo. Para uma mesma deformação, eu precisei de uma força maior nela, né? Força elástica é maior. Então, ela é uma mola mais dura. Esse termo, inclusive, já foi usado pelo Enem. Mola dura é aquela mola com alto K, né? Então, aqui é uma mola mais dura do que a outra. Fechou? Pessoal, por hoje é só. Como eu disse, foi uma aula bem intensa, né? Mas é isso. Um beijão para vocês. Boa semana. Até segunda-feira. Beijão. Juízo.